com eles. Os outros não. Os outros são uma interação mais próxima, né? Mais recente eu estive na Austrália agora, então a gente está tentando fazer um estudo multicêntrico. Já estamos fazendo um multicêntrico de trauma craniano aqui, devemos incluir pacientes de lá. No Texas é o Quevedo, basicamente, né? E agora também na New York State University a gente está tentando incluir pacientes de trauma craniano. A Universidade de Harvard foi que recebeu uma aluna nossa que fez neurocirurgia e ela passou no board, então ela fez um fellow clínico lá. Vou mostrar o que nós vamos fazer. E basicamente o que a gente faz é tentar utilizar modelos de prognóstico, então, porque a tomada de decisão clínica depende do prognóstico, né? A gente quer saber se aquilo ali vai mudar a história natural da doença ou vai melhorar a qualidade de vida. Então, basicamente, a gente pega um desfecho que a gente tem de interesse e tenta ver marcadores antecipadamente que vão poder explicar isso. Então, a gente usa modelos de regressão linear múltipla ou de regressão binária, dependendo se a variável é uma variável categórica, por exemplo, vai morrer ou não vai morrer, ou, por exemplo, qualidade de vida, qual é o nível do score de qualidade de vida, que é uma variável contínua. Então, a gente utiliza esses artifícios de estatística clínica para isso. As curvas de sensibilidade e especificidade, a curva de Rock, né, que é para determinar a sensibilidade e especificidade do valor preditivo positivo e negativo, e alguns modelos mais avançados de estatística. A gente tem, então, o suporte do CNPq, FAPESC, e também tivemos alguma coisa do PPSUS, que foi bastante importante. Então, basicamente, na área de epilepsia, cirurgia de epilepsia, que agora a gente há 3 anos parou o programa por causa da falência do hospital universitário, por toda essa idiotice que vocês já devem ter acompanhado aí, né? Então, um hospital universitário que tem, acho que, metade dos seus leitos agora fechados e vão continuar fechados por um bom tempo por um problema político, administrativo e estupidez. Estupidez local e em Brasília. O trauma craniano, então, foi uma alternativa, porque nós tivemos que parar de trabalhar com cirurgia de epilepsia em termos de pesquisa, e daí a gente começou a pesquisar mais trauma craniano, Deep Brain Stimulation, mais recentemente, agora numa colaboração com o Hospital Bahia Sul, que a gente tem estudado também a estimulação cervical para dor, que é um tratamento invasivo para dor intratável. Então, na cirurgia de epilepsia, a gente internava, mas acho que talvez vamos voltar a internar esse ano agora. O paciente ele fica num leito, a gente filma as crises com uma câmera, retira os fármacos, o sinal, então, ele é adquirido por uma câmera junto com o eletroencefalograma, e depois a gente tem um material de eletroencefalograma em vídeo para analisar. A gente utiliza bastante a ressonância. Esse aqui é um anátomo patológico da esclerose do hipocampo, que é o análogo do modelo da pilocarpina, para quem está trabalhando com epilepsia. Aqui é uma alteração de sinal que fica bem visível nessa aquisição flare, que a gente vê a gliose, né? Então aqui está o hipocampo, dá até para ver o rocambolezinho ali dentro, né? Nas ressonâncias de 7 Tesla, agora a gente consegue ver CA1, CA2, todas essas coisas. Então a cirurgia, basicamente, a gente anestesia o paciente, faz uma abertura óssea, abre a dura mater, e daí o cirurgião retira essa área toda, vai sair praticamente, a gente preserva o lobo temporal, o giro temporal superior. Isso aqui é especificamente a cirurgia da esclerose do hipocampo, tá? Então a gente retira uma amostra de tecido do neocórtex. Aqui, quando sai o hipocampo, a gente retira 2/3 do hipocampo e a amígdala também. Então, esse material que originalmente ia para o lixo ou para o anátomo patológico foi para o nitrogênio líquido em menos de 15 segundos, ficou armazenado em menos 80, e depois a gente pode fazer o Western blot de rotina que vocês estão acostumados a fazer em qualquer análise e em qualquer modelo experimental. O importante é que é o seguinte: existem muitas variáveis aqui, né? E esse é o grande desafio que a gente tem para fazer depois a limpeza disso, de uma forma que não tenha um bias de seleção ou um direcionamento do examinador. As análises são feitas cegas, então quem está analisando, não, no caso que foi ali o Mark, a Leandra, tem mais uma menina agora que está trabalhando com a número. É tu? Ah, não, desculpa. Então eles não sabem o que eles estão analisando, eles recebem um tubo e nos dão o valor do quanto que está a quantificação ali, né? Então esse aqui é o resultado clínico. Mais ou menos 70% dos pacientes que têm em média 4 a 8 crises por mês ficam curados. Então eles não têm outra alternativa senão fazer a cirurgia ou ficar tendo 4 a 8 crises por mês.
esse aqui é um artigo que a gente recém publicou ano passado, ano passado. Então, aqui são os domínios da qualidade de vida, medo das crises, qualidade de vida, bem-estar emocional, energia, estado energético, né, motivação, cognição, efeito colateral da medicação e a função social, de 83 pacientes no baseline depois. Então, é uma melhora dramática da qualidade de vida. A gente tem também um modelo de regressão que mostrou que os pacientes que têm mais de 40 anos, operam o lobo temporal esquerdo, ou têm um nível de depressão acima de um ponto de corte numa escala de medida de depressão, tem uma chance maior de não melhorar a qualidade de vida. Eles melhoram das crises, mas eles não melhoram tanto a qualidade de vida. Isso é interessante, porque antigamente a gente só ficava pensando num desfecho de melhorar as crises. É importante, mas assim, nem sempre melhorar as crises repercute numa melhora significativa da qualidade de vida. A gente está agora trabalhando nisso. Esse aqui é um slide feito pelo Mark, que vocês devem conhecer, né, que trabalhou ali com o Rodrigo. Então, esses aqui, por exemplo, são todas as análises que a gente fez em tecido no neocórtex, no hipocampo e na amígdala desses pacientes. Então, ficou bem bacana, né, as análises. Assim. Então, aqui tem uma análise, num artigo que a gente publicou na Translational Psychiatry, mostrando que os pacientes que recebiam dexametasona na indução anestésica, e um outro grupo não recebeu, porque inicialmente a gente não fazia dexametasona, então nos primeiros 11 casos a gente não tinha tratamento com a dex, e depois a gente passou a fazer por pedido do anestesista como um adjuvante da diminuição da resposta inflamatória, melhorar a dor no pós-operatório, mas o que interessa para nós basicamente é que uma redução de praticamente 20% da fosforilação do sítio que está relacionado com a instalação da LTP ou então a defosforilação para a LTD. Não vou entrar em detalhes, é só uma coisa ilustrativa para mostrar que a gente consegue, por exemplo, fazer uma coisa semelhante ao que é feito na área básica. Aqui é o mesmo grupo de pacientes, só que o que a gente fez? Como um grupo não recebia dexametasona e outro grupo recebeu dexametasona e a dose que o anestesista deu foi exatamente a mesma, 10 miligramas, o que variava era o peso. Por que 10 miligramas? Porque é meio que praxe de clínica, né, na área de neurocirurgia. Esse paciente é um adulto, 10 miligramas. Mas se tu dividir pelo peso, tu começa a ter uma variação também de miligramas por quilo. Então, me ocorreu de fazer uma regressão linear em que a gente teria 0, que é o grupo controle aqui, e dividir o peso a 10 miligramas pelo peso e correr uma curva para ver se existia dose e resposta, porque nós não temos como fazer assim, 10 pacientes dá 10 miligramas, 10 pacientes dá 5, 10 pacientes dá 3, fazer uma curva de dose e resposta, mas a gente pode fazer isso aqui. Interessante que houve uma correlação em que 48% da variação do sítio de fosforilação 831 na amígdala era explicado pela dose do paciente, mesmo controlando para todos os imbalanços eventuais das manifestações das variáveis clínicas. Isso aqui é o que a gente controla durante a cirurgia. Tudo é controlado. O paciente tem todos esses dados aqui anotados, inclusive, por exemplo, tempo de anestesia até a saída do tecido, tempo de manipulação do hipocampo enquanto ele está coagulando as artérias, ramos da perfurante que irrigam o hipocampo. Se teve um sangramento, geralmente tem um sangramento, uma queda do hematócrito, mas não é muito grande, mas igual tem. Então a gente controla isso aqui tudo, né? O corticoide que subiu um pouco no grupo que toma dexametasona, isso aqui é interessante, em 4 horas de um push de dexametasona, que não é tão pequeno, porque a dose que a gente usou 10 miligramas aqui equivale a 26 vezes a produção de cortisol por dia. Então a gente injeta em uma tacada só 26 vezes o que ele produz de equivalente, né, por dia. Nesse mesmo material a gente mostrou, por exemplo, que os pacientes que têm uma manifestação de medo e tal durante a crise, eles têm também uma modificação interessante nessa região, na região anterior do hipocampo, nesse sítio de fosforilação. Eles também têm um pouco menos de receptor de GLUA1. Não tem nada de muito mágico, a gente pegou, dosou e viu se tinha associação ou não. O que tem de mágico é que nunca tinha se estudado marcador de plasticidade sináptica em medo em gente, porque tu não tens como gerar medo numa pessoa e vai tirar um pedaço do cérebro dele. Então, e também não existe como a gente fazer o fear conditioning do mesmo jeito. Então, basicamente, isso aqui foi um exercício de
introdução assim para a gente tentar entender esses circuitos, e por isso que foi importante publicado numa revista de alto impacto. A gente também trabalha com a parte cardiológica dos pacientes. Aqui são estudos de eletrocardiograma e ecocardiograma, são estudos bem, eles são pioneiros. Então a gente, com esses 3 artigos aí do grupo da Kátia, que a gente trabalha junto, acabou que quase a gente ficou meio que conhecido como os caras da epilepsia que fazem cardio nos pacientes, é um cardiologista que fez mestrado e doutorado conosco. Dentro dessa área aqui, então, junto com o pessoal da engenharia, a gente tem pego agora um intervalo entre um batimento e outro do eletrocardiograma, e isso aqui varia ao longo do tempo. Então, quando a gente fica taquicárdico, esse sinal se aperta aqui, e isso pode gerar vários tipos de análise, que é o que chama de variação da frequência cardíaca, que te dá uma ideia do tônus simpático, parasimpático, autonômico do coração. Então, é uma forma não invasiva de entender como está respondendo o sistema autonômico, que depende da alça autonômica do cérebro. E essa alça autonômica, entre outras regiões, ele contém circuitos que correlacionam também com a amígdala, porque a amígdala tem correlação direta com o hipotálamo e a descida do sistema simpático. E a gente tem, então, utilizado as mesmas amostras e os mesmos pacientes, só que a gente pegou, então, por exemplo, aqui, o eletrocardiograma de manhã, no primeiro dia de internação do VIDG para análise pré-operatória. A gente pegou de 18 pacientes, e esses pacientes eles foram à cirurgia. Então a gente pegou a amígdala, o hipocampo renal, que principalmente a amígdala, que tem relação com o tônus autonômico, né, porque tem uma correlação de sistema de circuito. E a gente, por exemplo, conseguia explicar, através do nível de fosforilação desses sítios, o desempenho da variabilidade do tônus simpático e parasimpático no coração, mesmo sem ter nenhuma, ao acaso, não é ao acaso, mas assim, a gente conseguiu demonstrar que existem mecanismos de plasticidade ocorridos no sistema límbico que parece estar correlacionados com a variação do tônus simpático e parasimpático. Na área de Deep Brain Stimulation, então, esse aqui é um diagrama mostrando a colocação do eletrodo, né? Isso aqui é uma estrutura de 7 por 4 milímetros, é bem pequeno, né? No ser humano, no rato é menor ainda. Ele é adaptado a um estimulador como um marca-passo. Se faz uma programação através da pele por radiofrequência. Se programa a duração de pulso, a frequência, né? Quantos pulsos por segundo, e a intensidade da corrente. O que a gente fez aqui na neurociência, então, foi desenvolver o primeiro esse aqui é o protótipo, né? Foi o primeiro. Então a gente tem o eletrodo, tem o eletrodo de injeção de corrente, o negativo, o polo positivo, que a gente pode colocar também bipolar. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Esse aqui é uma fotinha de um animal. E essa aqui é a startup Impulse, que originariamente trabalha com telemedicina de eletrocardiograma de animais, de PET, mas eles desenvolveram esse equipamento aqui, que é um equipamento de 16 canais de DBS. A gente recém ligou ele agora. Então isso é muito bom, porque a gente pode fazer Deep Brain Stimulation crônico em 16 animais simultâneos. Isso aumenta muito a capacidade de a gente poder, né, fazer alguma coisa. Quanto tempo deu já? Tá, falta mais 10 minutos. Esse aqui é o primeiro estudo, então, na área de trauma craniano que nós fizemos. Foi um estudo prospectivo de 748 pacientes. Então, o que a gente fez? O paciente interno na UTI, e a gente pega praticamente 70 variáveis na entrada, e a gente consegue ter uma acurácia, né, de predizer a mortalidade e a sobrevivência em 76%, muito mais para predizer a sobrevivência do que o óbito. Então, esse foi o primeiro estudo. Depois, a gente também pega, durante a internação do paciente, geralmente no primeiro, segundo, terceiro dia. Aqui é um exemplo, por exemplo, dos níveis de interleucina 10 no sangue, né, dos pacientes com trauma leve, moderado, severo e severo que vão ao óbito. Essa é uma curva clássica de Kaplan-Meier, mostrando que à medida que os níveis de interleucina sobem no primeiro dia, eu tenho uma mortalidade praticamente de 50%, quando comparado a 90% de que tem níveis baixos desse marcador. Não vou entrar em detalhes do mecanismo disso. A gente também estuda a avaliação psiquiátrica cognitiva tardia, depois que o paciente recebe a alta. Então, esse aqui é um estudo mostrando os diagnósticos novos de alteração de personalidade, depressão grave e transtornos de ansiedade
um ano depois da alta do hospital, ou seja, 33% mudam a sua personalidade, nunca mais volta a ser como era, isso aqui é altamente incapacitante, 27% desenvolve depressão maior e 15% desenvolve ansiedade. O que nós estamos fazendo agora é o seguinte: o paciente interna na UTI, nós adquirimos todos os sinais, adquirimos um eletrocardiograma contínuo nas primeiras 72 horas, a ideia é predizer aumento da pressão intracraniana pela variação do eletrocardiograma, porque existe o fenômeno de Cushing. Quando aumenta a pressão intracraniana, eu tenho uma bradicardia e uma hipertensão, e a minha ideia é que isso ocorra muito antes em termos de variabilidade de frequência cardíaca, e a ideia é que a gente consiga, com esse sistema, predizer quem não vai desenvolver hipertensão intracraniana e não colocar daí o catéter de medida de pressão intracraniana, porque ele é invasivo e custa caro. Então a gente pretende aí com isso economizar mais ou menos R$800 mil por ano de catéter em 2 hospitais da rede SUS, se a gente conseguir predizer o não uso do catéter. Esse aqui é o primeiro resultado agora, são 154 pacientes dos 2 hospitais da Grande Florianópolis. Então isso aqui é o que espelha a epidemiologia do trauma craniano na Grande Florianópolis, porque todos os pacientes com trauma craniano grave que sobrevivem vão para essa UTI, nós pegamos todos. Então a gente tem por ano, em 22 meses foram 4.670 anos de vida perdido, ou por morte prematura ou por incapacidade permanente. Em 22 meses em 2 hospitais. Então a cada 2 anos são 5.000 anos de vida perdidos em Florianópolis, em Grande Florianópolis, por trauma craniano. E cada paciente que interna, em média, né, a gente tem uma perda de 40 anos de vida com saúde ou por morte prematura na Grande Florianópolis. A gente agora fazendo outras análises, aí a gente deve ter outros resultados mais detalhados sobre quem, porque a nossa suspeita é que quem sobrevive, é dito que a pessoa não está incapaz, mas provavelmente elas estão incapacitadas, em grande parte, mesmo que a gente com escalas mais grosseiras não perceba nada. Então isso é uma colaboração com Harvard, né? A gente tem aqui uma ressonância clássica de pós-trauma, então o paciente bateu com a cabeça no acidente de trânsito, lesionou a região frontal, fez uma lesão de contragolpe em todo o hospital, então tem uma cegueira cortical, alteração de personalidade, lesão do lobo temporal. Então isso aqui é uma ressonância de 2 anos depois já com gliose, né? Mas isso aqui é visível. Agora existem alterações bem mais sutis, só às vezes de lesão axonal difusa pelo rompimento dos axônios. E aí o que a gente vai fazer? Então a gente tem feito de todos os pacientes que a gente analisa 1 ano depois, 2 anos quer dizer, a gente vai fazer uma ressonância que permite ver 58 tractos profundos e 198 tractos superficiais. É o pessoal lá da engenharia de Boston que está fazendo, e a Melina que teve lá. Então isso aqui, por exemplo, é o fascículo arqueado. Olha que legal. Então é a conexão entre a região do lábio temporal e a região frontal, e a gente tem como quantificar a quantidade de conexão que tem, né? Vocês imaginem numa tomografia daquela o que sobra, o que está lesionado está, mas imagina o resto como está. Então a nossa ideia aqui, quando começou esse projeto, foi: nós temos interesse em ver manifestações psiquiátricas, e aí nós vamos ter nesses pacientes a lesão que a gente enxerga e a lesão de circuitos, e em cima disso a gente faz o PET scan para ver metabolismo. Então a ideia é a gente começar a entender mecanismo de geração, porque isso é um modelo experimental, né? Eu tenho um paciente que não tem doença psiquiátrica e depois ele tem depressão, 33%. O que aconteceu em termos de circuito que fez ele ter depressão, né? Então tem vários outros figuras ali que a gente poderia mostrar. Esse aqui é o protótipo que nós estamos usando agora. Então esse é um Card ICP Project, que infelizmente a gente não recebeu o grant do CNPq para ele. A gente está agora tentando fazer com os próprios pés, mas é complicado porque você tem que fazer todo um financiamento de captação de dados, tudo, mas nós vamos conseguir. Então a gente está incluindo 2 centros em Florianópolis, São José, Joinville, Criciúma e provavelmente Adelaide em Nova York. Esse aqui é o grupo
Então, do Rodrigo, aqui são fotos antigas, eu não tenho fotos mais recentes, mas aqui é o Rui ainda era novinho aqui, né? Quantos anos é esse aqui? Nem sei. Ó, o Rodrigo aqui, né? Tinha cabelo ainda. O Mark, cadê o Mark? Aqui, ó, ainda tinha aparelho, Mark. Esse aqui também é a foto antiga nossa, então, do grupo de trauma, mas basicamente eu trouxe essas fotos porque são as fotos das pessoas que fizeram parte desses estudos que a gente está mostrando aí. Isso aqui é a equipe multidisciplinar de Deep Brain Stimulation, então a gente tem atuado junto. É isso, acho que já deu meu tempo. Basicamente o que a gente tem feito é isso. Acho que faltam 5 minutos ainda. Se alguém quiser fazer uma colocação, perguntar, tiver alguma dúvida, acho que a gente pode aproveitar o tempo. A pergunta do Rui é uma pergunta de como que está a questão dos mecanismos de deep brain, de funcionamento de Deep Brain Stimulation. Ninguém sabe como funciona, né? Para quem não está familiarizado, assim, essa história do Deep Brain começou porque antigamente a gente se observava que o paciente tinha uma lesão cerebral e desenvolvia determinada manifestação. Então, aquela região, se a gente fizer uma lesão, o cara vai ter aquela manifestação. Então, e em alguns pacientes que tinham Parkinson, por exemplo, que tiveram um AVC, e o AVC foi um AVC na região da linha média, pegou subtalâmico, em vez eles não ficaram paralisados, mas pararam do tremor. Então, parece que essa região aí, quando lesiona, o cara melhora do Parkinson. O que eles começaram a fazer foi colocar o eletrodo para fazer lesão termoelétrica, que foi o que o Benabid fez. Então, o Benabid é um neurocirurgião que começou com essa história. O que ele fez? Ele colocava o eletrodo no subtalâmico e dava uma fritada ali com uma cauterização, como a gente faz aqui, lesão termoelétrica. Só que daí o que ele fez? Quando ele colocou o eletrodo, quando ele ligava o sistema mandava uma corrente elétrica e antes de fritar, antes de fazer, ele percebeu que o cara já parava de tremer, antes de ter a lesão. Aí ele começou a fazer o seguinte, ele deixou a estimulação, mas sem aumentar a carga e deixou parado. E o cara ficou parado, sem ter o tremor. Aí ele pegou uma bateria daquela de carro, botou um fio para fora e o cara ficava andando com uma bateria pendurada para fora com um estimulador dentro da cabeça. Esse foi o primeiro Deep Brain Stimulation. E aí que começou a história de que estimulação de alta frequência funciona como uma lesão like. E é o que se fala até hoje, porque é o que acontece. Se tu fizer uma lesão no subtalâmico, é possível de fazer, até para tratamento se faz, ou no GPI o cara para de tremer. Então tudo ficou assim, alta frequência funciona como, alta frequência assim, 150, 130 Hz, funciona como lesão like, meio que coloca todas as fibras e neurônios que estão ali no período refratário, não entra, não sai sinal e era isso. Eu particularmente li bastante sobre isso, mas eu não consigo entender algumas coisas físicas de que parece que dependendo da posição, do ângulo e do tipo de fibra, tu tens estimulação ou inibição, e tem uma coisa retrógrada, porque quando tu injeta uma corrente, tu tem um fio ali, o eletrodo, o neurônio, e ele vai conduzir com a corrente. Então ele vai conduzir para frente, para trás, para tudo. E o mecanismo realmente é um mecanismo que a gente não sabe como funciona. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer coisas simples, botar lá um eletrodo na amígdala, ou um eletrodo numa região que a gente já sabe que, sei lá, altera o plusmês, ligar, ver se alterou, tirar esse tecido e dosar alguma coisa na amígdala, ou à distância, no pré-frontal, ou tirar o hipocampo, fazer LTP, e ver se mudou a LTP. Então, coisas meio óbvias, assim, para que ninguém nunca fez, assim. Essa é a ideia agora de mecanismo, tentar entender assim, tentar fazer dessa forma, assim. Mas é realmente uma coisa que não muito mais se usa, tem mais de 100 mil eletrodos posicionados no mundo já, cada eletrodo é $15.000, então faz a conta da grana que movimenta isso sem saber o mecanismo de ação, que também é bom saber, mas de qualquer forma está funcionando, né? Mas não se sabe. Eu acho que para o pai, eu pensei, talvez a gente pode fazer, desculpa te interromper, a gente pode fazer talvez uma colaboração ali contigo, Rui, que é
no modelo de discinesia, né? Que a gente tem um piloto que, colocando no hipotálamo, quando aumenta muito a carga, o animal começa a girar e faz exatamente uma discinesia. Então, como o hipotálamo é bem acima do STN, nós estamos achando que a carga está indo para baixo. Agora a gente vai colocar um no STN, e porque eu acho mais fácil de a gente lidar com o modelo da discinesia, é mais transnacional do que o modelo do Parkinson, porque rigidez, tremor, o modelo não tem muito claramente, né? Tem um arte neuronal, tudo, mas então talvez para a discinesia, e eu tenho quase certeza que se nós botar o eletrodo ali e bloquear a discinesia, isso é um movimento de desordem, só por prova de conceito, mostrando. Fazer uma curva de dose, então acho que isso aí é fácil de fazer, né? Tem uns dados interessantes aí que é invasivo, né? Mas qual? tem também de estimulação profunda invasiva, né? Mas tem também na literatura vários outros falando de estimulação transcraniana, né? E com resultados também favoráveis. A gente está ligando o equipamento de estimulação magnética magnética esse ano agora, né? A questão toda é a seguinte, é meio óbvio, né? Se tu gera um pulso magnético, tu vai gerar, né? Aquela história da física lá, né? A corrente está para cá, gera um campo magnético, né? Então essa é a ideia. Só que a quantidade de penetração do pulso magnético ela é pequena. Então, para o pré-frontal, para tratamento de depressão, é uma coisa que talvez funcione. Dor também, dependendo de onde tu coloca. E inclusive o equipamento vai ficar lá atrás na capacitação, na frente do pessoal da acupuntura lá. Então, assim, tu vai poder colaborar tranquilamente. Assim, a gente agora conseguiu a liberação de um dos psiquiatras, carga do HU, para ele ficar cuidando só desse ambulatório, porque tu tens que ter uma pessoa pegando todos os... Não é assim, bota lá para fazer e... Primeiro, assim, tens que ter a localização exata de onde está o pulso, né? Então, a gente talvez vai ter que fazer isso com neuronavegação, fazer uma ressonância pré, localizar em 3D com o neuronavegador onde é que é exatamente o giro pré-frontal, ali onde a gente quer colocar o pulso, mas isso tudo tem como fazer. Agora sim, nós vamos ligar. Estimulação por corrente elétrica direta também, né? Não sei se tu chegou a ver alguma coisa, existe também, tu pode dar corrente elétrica direta. Tem muita coisa, porque não é invasivo, né? Então é mais fácil, mais barato, e só que às vezes, dependendo da doença, ainda tem muita coisa a se provar, né? De estudo randomizado, mostrar que não tem efeito placebo, a gente tem a bobina placebo, porque essas coisas que a gente investiga em psiquiatria, mesmo a dor, tem um componente placebo, um componente emocional muito grande, né? Então tu tens que ter realmente esse cuidado aí, né? Assim, a gente não injeta salina, mas a gente tem que fazer um procedimento like para o cara achar que ele está recebendo a estimulação também. Então... Eu comento isso porque o pessoal ali da URGS, né? Trabalha com da Iraci, da anestesia, né? Do HC. Isso. Eles pediram um help e a gente fez uma abordagem transcraniana. E basicamente, cara... rato? Camundongo. O tamanho da bobina é para camundongo? Camundongo. Dois sensorzinhos, é tipo fazer aquele modelo de epilepsia, dá uma intensidade maior, o animal compressiona, estimula, precisa ver o efeito antinociceptivo, e os mecanismos é bem vasto, por isso que explica essa ação em emocionalidade, serotonina, endocannabinoide, é uma coisa assim bem interessante, que vai fazer uma abordagem bem legal aí. A gente não tem um grupo de pesquisa, a gente tem um grupo que atende dor, mas de pesquisa assim, não invasiva, não farmacológica, não tem ainda. Talvez a gente consiga agora com isso. De invasivo a gente tem porque o Wilker coloca o eletrodo do tu tens que ir aonde está acontecendo alguma coisa. Então, assim, e eu, embora eu trabalhe com neurofisiologia, tenho domínio de DBS, essas coisas, mas eu não sou da área de estimulação magnética. Então, assim, eu não sei isso. Eu imagino como funciona. Se eu parar ali meio ano, um ano estudando, mas então começa a ficar amplo demais. Então, a gente tenta meio que manter o foco naquilo que sabe, naquilo que está andando, né? Mas o equipamento vai ser ligado e a gente espera que tem um cara muito importante, um brasileiro, chefe da neuromodulação de Harvard, não sei se já ouviu falar dele. Entra lá, Harvard Neuromodulation, é um brasileiro. Esse cara é uma autoridade na área de TMS e de estimulação elétrica, assim.
publica New England, Lancet, tudo randomizado desse Friedini, acho que é Friedini o nome dele, não me lembro agora. Muita gente boa e é brasileiro, mas ele está há muitos anos já radicado em Harvard. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, queria agradecer ao professor Roger pela excelente palestra. Peço desculpas que eu vou ter que sair, porque eu vou ter que viajar, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta adicional, é só me mandar um e-mail aí, a gente discute. Tá? Muito obrigado.